Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, em algum momento da vida toca todo mundo. Encontrar aquela coragem que a gente precisa para mudar de verdade. Vamos explorar juntos uma estrutura que é simples, mas muito, muito poderosa para ajudar a sair da inércia e finalmente ir em direção aos nossos objetivos. Essa frase já começa com tudo, né? A ideia de ficar esperando as condições perfeitas para começar alguma coisa. Esse é o desafio central que tanta gente enfrenta. É aquela armadilha sutil que paralisa, sabe? A espera por um momento ideal que, vamos ser sinceros, talvez nunca chegue. Para a gente entender como sair desse ciclo, nossa análise vai passar por 6 etapas bem claras. Primeiro, a armadilha da espera, depois, o conflito entre conforto e sonhos. Em seguida, a gente fala de realinhar o propósito, de coragem com planejamento, da força da confiança e, por fim, como assumir o controle. Então, começando pelo primeiro ponto, a armadilha da espera. O que é isso? É a inércia da condição perfeita. É aquele sentimento que todo mundo conhece de adiar uma mudança, um projeto, uma decisão, sempre esperando um sinal, um cenário ideal que nunca aparece. E aqui está o pulo do gato. Segundo a nossa fonte, o ato de esperar em si já é um obstáculo maior do que qualquer condição externa. A inércia vira o verdadeiro problema, mais do que a falta de dinheiro ou de tempo. A espera, no fim, alimenta a própria espera. Tá, mas o que alimenta essa espera toda? Agora a gente vai olhar para dentro. Essa sessão explora justamente aquele conflito que paralisa, a batalha interna entre a segurança do que já conhecemos e a vontade de ir atrás do desconhecido, dos nossos sonhos. Olha só que contraste interessante. De um lado, a zona de conforto. É segura, é familiar, mas é também onde o medo de arriscar não deixa a gente crescer, onde as grandes oportunidades passam batido. E do outro lado, os sonhos, eles chamam para uma vida real, plena, mas para isso é preciso sair desse lugar seguro. Certo, então, como é que se quebra esse padrão? A fonte aponta para um primeiro passo que é prático e fundamental: o realinhamento de propósitos. É um movimento de olhar para dentro antes de qualquer ação externa. Mas o que quer dizer realinhamento nesse contexto? Pensa assim, é o ato consciente de se reconectar com aqueles sonhos e objetivos que talvez tenham ficado esquecidos pelo caminho. É sobre restabelecer uma direção clara para a vida. Isso nos leva a uma pergunta bem profunda que a fonte propõe. Uma pergunta para a gente refletir mesmo. Há quanto tempo alguém se perdeu dos próprios sonhos e objetivos? É uma pausa necessária, sabe? Para avaliar onde se está e para onde se quer ir de verdade. Ok, uma vez que o propósito está mais claro, a coragem vira o motor da mudança. Só que a fonte dá um alerta importante. Coragem sozinha não faz milagre. Uma mudança que funciona é muito mais do que um salto de fé no escuro. Ela precisa de estratégia. Os pilares que sustentam uma mudança de verdade vão além da coragem. É a coragem para dar o primeiro passo, claro, mas combinada com a prudência para avaliar os novos caminhos, a razão para guiar as decisões e, o que é crucial, o planejamento para transformar a vontade em um plano de ação concreto. E para sustentar essa jornada toda, especialmente quando as dúvidas e as incertezas aparecem, e elas sempre aparecem, a gente precisa de um combustível interno. E é aqui que entra a força da confiança. A fonte destaca 2 recursos internos como essenciais: a autoestima e a confiança. Elas funcionam como uma reserva de energia, sabe? Para a gente conseguir navegar os momentos mais difíceis e acreditar no processo mesmo quando o resultado ainda não dá para ver. Elas são fundamentais para não desistir no meio do caminho. E aqui tem um ponto muito importante: equilíbrio. Ir atrás dos sonhos não significa abandonar tudo de forma imprudente. A mensagem é clara. É preciso perseguir o que se deseja, sim, mas sem se desviar das responsabilidades que a gente já tem hoje. E tudo isso nos leva ao último e mais poderoso passo. Depois de entender a armadilha, realinhar o propósito e juntar as ferramentas, chega a hora de, finalmente, assumir o controle. Esse é o grande chamado à ação. A mensagem central, o resumo de toda essa jornada, é esta: tomar as rédeas da própria vida. É uma declaração de autonomia, de poder pessoal. É deixar de ser passageiro esperando as condições perfeitas para se tornar quem dirige a própria história. E por que fazer tudo isso, afinal? A recompensa está bem aqui, nessa frase do autor da fonte, o José Girão Júnior, que diz que todo mundo merece viver momentos inesquecíveis. O objetivo final é ter uma vida mais rica, com mais significado.
E assim, a gente termina esta análise com uma pergunta final que talvez seja a única que realmente importa agora. A responsabilidade é transferida para quem nos acompanha. Depois de tudo isso, a questão não é mais se ou quando, mas sim como. Qual seria o primeiro passo?